João Timóteo da Costa foi um pintor impressionante. Além de ter deixado mais de 600 trabalhos como legado para a pintura brasileira, ele também veio de uma família muito numerosa e de extrema pobreza. Afinal, ele tinha sido uma criança que foi, de certa forma, assim, entre aspas, beneficiada pela lei do ventre livre. Ele nasceu em 1879 e a lei do ventre livre dizia que as crianças é, teriam que ficar até 8 anos de idade com os seus proprietários, né? Os proprietários das pessoas escravizadas, e aos 8 anos ele podia receber um dinheiro do governo e libertar essa criança ou ficar com ela até 21 anos servindo a ele, né? Então, na verdade, a lei do ventre livre deixava o, o escravizador numa situação muito boa, né? Ou ele recebia dinheiro do escravo, do Estado, ou ele ficava com a pessoa lá servindo a ele até 21 anos. E ninguém pensou nessa mãe também, né? Como é que é a situação da mãe que vê o filho é, sendo liberto, entre aspas, mas continuando com ela, né? Sendo uma vida miserável, né? Então o João Timóteo veio de uma família muito numerosa, ele tinha muitos irmãos e ele teve um outro irmão também artista, o Arthur Timóteo da Costa. E eu vou falar sobre ele numa outra situação. Queria lembrar agora o João porque ele é o irmão mais velho. Ele teve uma trajetória parecida com a do irmão, mas, claro, são personalidades, pessoas diferentes, né? E o João, ele, quando jovem, entrou para a Casa da Moeda como aprendiz e aprender a desenhar, fazer modelos de selos e notas e etc. E na Casa da Moeda tinha um diretor que era conhecido como um mecenas, assim, praticamente, da época, né? Ele ajudou ele e o irmão, o João e o irmão, a continuar na carreira, incentivou e a se matricularem na Escola de Belas Artes, né? Na Escola Nacional de Belas Artes. E eles continuavam recebendo da Casa da Moeda e trabalhando lá e estudando. E foi assim que eles se aperfeiçoaram. O João é, começou a fazer pinturas cada vez melhores, né? Começou a se destacar até que ele foi convidado para fazer parte de uma comitiva que constava o irmão e mais dois pintores para ir até a Itália, na exposição internacional em Turim, fazer a pintura, né, a decoração de lá. Voltando para cá, ele voltou com prestígio, né, e começou a fazer muitos trabalhos, trabalho como pintura decorativa no Fluminense Futebol Clube, também no Copacabana Palace, e ele também fez alguns painéis para o Palácio Tiradentes, onde hoje é a Câmara dos Deputados do Estado do Rio de Janeiro, né, a LERJ, e foi uma pessoa muito prolífica, né, fez muitos trabalhos de vários tipos. Ele tem muitas marinhas, né, essas paisagens com barcos bem bonitas assim, e já mostra uma pincelada assim mais solta, né? Depois que ele volta da Europa, ele traz essa bagagem que ele viu nos museus de lá e traz uma coisa que a gente pode dizer assim mais ou menos expressionista, né? Tem alguns trabalhos que lembram um pontilhismo, então usando pinguinhos, né, para formar insinuações cromáticas. E ele fez muitos trabalhos e ficou muito reconhecido na sua época. Porém, seu irmão, acometido por sofrimentos mentais, se internou no manicômio da época, né? E ele acabou morrendo lá. Isso deixou o João muito abalado, né?
alguns anos depois, a filha dele, de 6 anos de idade, também morre. E o destino de João fica delineado por essas tragédias, e ele mesmo acaba se internando também no hospital psiquiátrico da época, e 2 anos depois ele também morre nesse hospital psiquiátrico, né? E foi uma pessoa que trabalhou muito, né? E imaginem só, vindo de uma família escravizada, né? Todo o estigma do pintor negro da época, e conseguindo ascender, mas mesmo assim os sofrimentos mentais foram muito grandes, né, para ele. E, entretanto, ele deixou um legado impressionante, né? Foi um pintor, um decorador, uma pessoa que merece ser lembrada muitas vezes. João Timóteo da Costa.